Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 12, retas paralelas e retas perpendiculares, né? Acredito que vocês se lembram, têm um pouquinho de noção do que é reta paralela, o que é reta perpendicular, né? Bom, na última aula, nós trabalhamos o eixo de planos cartesiano, né? Agora a gente vai introduzir um pouquinho retas paralelas, retas perpendiculares e outras definições de reta também. Para em breve, muito em breve, vocês vão colocar isso aqui, ó, essas retas, no plano cartesiano. Bom, mas para a gente retomar o que são retas paralelas, o que são retas perpendiculares, o que são retas, primeiro a gente tem que lembrar o que são ângulos, tá? O que é o ângulo? É uma abertura, certo? Entre dois segmentos de reta, ok? Ele pode ser ângulo agudo, ou seja, ele é mais fechado, tá? Mais fechado que 90 graus. O ângulo reto, vocês já estão acostumados, aquele de 90 graus, né? Tipo a quina da mesa, aqui a parede aí da tua casa, colchão, perpendicular. Obtuso é aquele ângulo mais aberto que o ângulo reto, maior de 90 graus, e o ângulo raso, que é 180, é a retinha bonitinha. Então é a medida da abertura formada por dois segmentos de reta. O que é um segmento de reta? Eu tenho uma reta, eu tiro um pedacinho dele. Esse pedacinho da reta é chamado segmento de reta, ok? Bom, observem essa figura aqui, gente. A figura abaixo representa uma longa rodovia e duas ruas que terminam nela. Eu coloquei cada retinha aqui de uma cor porque estava meio embaçado de visualizar só no laranja, no roxinho aqui, ó, no rosinho. Então a gente tem azul, reta R, verde, reta S, amarelo, T, marrom, U, esse roxo, vermelho, vinho, V, e o laranja, X. Tá. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Localize na imagem duas linhas que não tem nenhum ponto em comum, ok? E aí? Tem várias opções. Se ela não tem ponto em comum, elas não vão se cruzar em momento algum, lembra disso. Mesmo se a gente prolongar a rua, elas não vão se cruzar. Ok, acabou o tempo. Vocês poderiam ter escolhido a reta S com a reta S, que elas formam as duas juntas uma avenida ali. Vocês nunca viram uma rua se fechando assim, né? Isso é algo que nunca vai acontecer. É o mesmo caso dessas retas, elas nunca vão se encontrar. Outra opção seria a reta T com a reta U, ok? E a outra opção, reta V com a reta X, certo? São exemplos de retas que não se cruzam. Agora eu quero que elas se cruzem em um ponto, mas não formem um ângulo reto. Lembra que um ângulo reto, certo? É aquele que forma a quina perfeita. E aí? Ok? Pensaram? Responderam? Bom, uma opção pega a reta T em amarelo com a reta S verde. T com S, olha o ângulo que elas formam ali, ó. Não é um ângulo de 90 graus. Da mesma forma, podia pegar a reta T amarela com a reta R. Também não forma ângulo de 90 graus. Isso. Poderia ter como opção também, ó, pegar a reta U com a reta S. Ó, estão todos formando ângulo agudo. Assim como a reta U
com a reta R, certo? Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui, ó. Se a gente prolongasse essas retas aqui, ó, faz de conta que tá reto, tá, gente? Faz de conta que tá retinho. Se fosse retinho, bonitinho, se o professor tivesse coordenação, poderia escolher essas duas também. Reta U com a reta V, reta U com a reta X, T com a U ou T com a X, se eu prolongasse elas. Agora, se cruzam e formam ângulo reto. Se cruzam e formam um ângulo reto, nós temos a reta V com a reta S, ou a V com a reta R, ó. Elas formam um ângulo reto aqui, ó, bonitinho, retinho. Poderia pegar a reta X com a reta S, que é a verde, e a reta X com a reta R, que é azul. Okay? São as opções que formam ângulo reto. Bonitinho, né, gente? Bom, como vocês viram, duas retas podem ocupar diferentes posições, uma em relação à outra. Em cada situação, as retas recebem nomes diferentes. Elas podem ser retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. Ok. Quais daquelas que vocês viram no slide anterior vocês acham que é paralela? Qual que você acha que é concorrente? Qual que você acha que é perpendicular? Pensa um pouquinho. Lembra? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 12. Retas paralelas e retas perpendiculares, né? Acredito que vocês se lembram, têm um pouquinho de noção do que é reta paralela, o que é reta perpendicular, né? Bom, na última aula, nós trabalhamos o eixo de planos cartesiano, né? Agora a gente vai introduzir um pouquinho retas paralelas, retas perpendiculares e outras definições de reta também. Para em breve, muito em breve, vocês vão colocar isso aqui, ó, essas retas, no plano cartesiano. Bom, mas para a gente retomar o que são retas paralelas, o que são retas perpendiculares, o que são retas, primeiro a gente tem que lembrar o que são ângulos, tá? O que é o ângulo? É uma abertura, certo? Entre dois segmentos de reta, ok? Ele pode ser ângulo agudo, ou seja, ele é mais fechado, tá? Mais fechado que 90 graus. O ângulo reto, vocês já estão acostumados, aquele de 90 graus, né? Tipo a quina da mesa, aqui a parede aí da tua casa, colchão, perpendicular. Obtuso é aquele ângulo mais aberto que o ângulo reto, maior de 90 graus, e o ângulo raso, que é 180, é a retinha bonitinha. Então é a medida da abertura formada por dois segmentos de reta. O que é um segmento de reta? Eu tenho uma reta, eu tiro um pedacinho dele. Esse pedacinho da reta é chamado segmento de reta, ok? Bom, observe essa figura aqui, gente. As figuras são paralelas, ok? Aqui, ó, segmento PQ. Tô aqui embaixo, tá? Segmento PQ é paralelo ao segmento RS. Por quê? Essa reta aqui de cima é paralela à reta de baixo. Como as duas retas são paralelas, os dois segmentos também são paralelos. Retas concorrentes e retas perpendiculares. Bom, a gente viu que se a reta não se cruza, se as duas retas não se encontram em ponto nenhum, são paralelas.
Se elas se encontram, elas são concorrentes, tá? Se a reta se encontra na outra, em um único ponto, são retas concorrentes. Olha a reta CD aqui. Elas se encontram no pontinho aqui, ó. A gente chama aqui isso daqui, ó, de ponto de intersecção. Ponto de encontro, ponto de intersecção entre as duas retas. Então elas são retas concorrentes. E o que é reta perpendicular, então? E aí? Retas perpendiculares são aquelas que se encontram, ou seja, são retas concorrentes, só que ao mesmo tempo elas formam um ângulo de 90 graus, ó, o ângulo de 90 graus aqui, ó. Certo? Então, se as retas concorrentes formam um ângulo de 90 graus, são retas perpendiculares. Presta atenção no que eu vou falar agora, gente. Toda reta perpendicular, todas as retas perpendiculares são concorrentes. Mas nem todas as retas concorrentes são perpendiculares. Isso é importante, tá? O exercício falou, duas retas perpendiculares, pá. O que você sabe? Que além delas serem perpendiculares, elas também são concorrentes. Agora, o exercício fala, tais retas C e D são concorrentes. Eu não posso afirmar que elas também são perpendiculares, tá? Lembrem-se disso, isso é algo muito importante. Então, o que são retas perpendiculares? São retas que formam ângulo de 90 graus, duas retas. Se cruzam no ponto de encontro, formam um ângulo de 90 graus. Isso são retas perpendiculares. Se atentem para o símbolo que representa duas retas perpendiculares. Retas paralelas, são as barrinhas, tá? As duas barrinhas paralelas representam retas paralelas. Perpendiculares é esse símbolozinho estranho aí, ó. Nossa, como é que eu vou fazer isso aqui, gente? Tá. Ok? Lembre-se disso. Bom, é assim que a gente representa as retas. E agora a gente vai fazer uma breve síntese sobre isso. Retas concorrentes são retas que se encontram em um ponto. Não importa a medida do ângulo que ele faz aqui. Retas concorrentes. Duas retas se encontraram, concorrentes. Se encontraram, formando um ângulo de 90 graus, perpendiculares, certo? Se elas não se encontrarem em ponto nenhum, retas paralelas, ok? Então essa é a nossa aula de hoje, gente. Espero que tenha ficado claro o que são retas paralelas, o que são retas concorrentes, o que são retas perpendiculares, e que fique bem claro que toda reta perpendicular também é uma reta concorrente, mas o contrário não é válido, tá? Então tenham um bom estudo em casa, pessoal. Foquem, pensem bastante, tá? Resolvam as atividades e até a próxima aula.